Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus. Que período maravilhoso que tivemos até aqui, de culto, de adoração ao Senhor, e vamos continuar com essa mesma alegria na presença do nosso Deus agora, recebendo a instrução da sua palavra. Que Deus te abençoe, você, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, que tem acompanhado já as transmissões dos cultos aqui da Igreja Presbiteriana Jardim Verônia, através do canal do nosso YouTube. Seja bem-vindo, que o Senhor fale também ao seu coração. Queridos irmãos, nós estamos trabalhando neste mês, somente na semana passada, embora falar de missões também é falar da Igreja de Jesus, a identidade da Igreja de Jesus também é uma igreja missionária. Mas nesta noite nós retomaremos algumas exposições de textos que vocês já conhecem, de passagens que nós já estudamos em outras oportunidades, mas vamos trabalhar mais uma vez sobre características da identidade da Igreja de Jesus. E eu os convido então nessa noite a que abram as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, nós leremos do versículo 12, vamos até o final do capítulo, de 12 a 31. Também os convido para fazermos essa leitura a uma só voz. Mantenha a sua Bíblia aberta, ou se você estiver usando nela no modo aí do seu aplicativo, no seu celular, que você tenha esta passagem aberta, porque nós vamos trabalhar vários textos aqui, várias passagens dentro desta porção da palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 a 31, leiamos, igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas?
São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Nós leremos 2 vezes agora. Eu vou ler uma vez com vocês e depois a igreja lerá mais uma vez o versículo 27, porque esse versículo é o coração da mensagem de Deus para nós nessa noite. Vamos ler, eu vou ler uma vez com vocês e a segunda vez somente a igreja. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Ao longo de toda a palavra de Deus, muitas vezes nós encontramos e encontraremos certamente expressões, palavras que qualificam a igreja do Senhor. Se você vai para as páginas do Antigo Testamento, você vai observar que uma maneira carinhosa que sempre Deus se dirigia ao seu povo era chamando meu povo, o povo do Senhor, a congregação de Israel. Em algum momento Deus chega até de forma carinhosa nos chamar de bichinhos de Jacó, vermezinhos de Jacó. Então nós vemos que no Antigo Testamento é muito comum, nós também vemos a expressão a Assembleia dos Santos. Então olha só, irmãos, povo de Deus, congregação de Israel, os bichinhos de Jacó, a Assembleia dos Santos. Quando começamos a estudar o Novo Testamento, já estudamos aqui neste mês, quando o Senhor Jesus, pela primeira vez, Ele cita no Novo Testamento a palavra igreja. Jesus foi a primeira pessoa que citou a palavra igreja no Novo Testamento. Depois nós estudamos que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós cantamos nesta noite lindamente aquilo que vamos estudar nesta noite, que nós somos o corpo de Cristo, que nós somos a noiva de Cristo. Na própria carta que Paulo escreve aqui aos Coríntios, lá nos primeiros capítulos, ele fala para nós que nós somos edifício de Deus, que nós somos lavoura de Deus, que nós somos cooperadores de Deus. Nós também estudamos já aqui, semana retrasada, que a palavra de Deus diz, quando Pedro, escrevendo a sua carta, afirma que nós somos pedras vivas. Cristo é a pedra angular, a pedra principal que os construtores rejeitaram, mas nós estamos sendo edificados, casa espiritual, sacerdócios santos para glorificarmos a Deus. Mas nesta noite, mais uma vez nós vamos relembrar os ensinamentos do Senhor neste texto, aonde o apóstolo Paulo toma emprestado, fazendo como que uma analogia, usando até como uma metáfora, a relação da igreja como corpo de Cristo, do qual o Senhor Jesus é o cabeça, conforme Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4. E este corpo, estando bem ajustado, ele cresce, ele desenvolve, ele consegue cumprir os propósitos de Deus. Mas nós precisamos entender que Paulo, utilizando a estrutura de um corpo humano como o meu e o seu, ele ilustra para nós como é que nós devemos nos relacionar como igreja. Você faz parte do corpo de Cristo. Você, meu irmão, minha irmã, que foi lavado e remido no sangue de Cristo, você pertence agora ao corpo de Jesus, do qual Ele é o cabeça. Ele está na direção, Ele está no controle de todas as coisas. Os irmãos já estudaram, nossa igreja já estudou tempos passados esta carta. E a igreja de Corinto, uma igreja também plantada no ministério do apóstolo Paulo, uma igreja que estava numa região portuária. Alguns comentaristas, fazendo uma comparação, chegam a dizer que ela seria hoje a cidade de Santos, aqui no litoral paulista, ou a cidade do Rio de Janeiro. Uma cidade portuária, ela recebe pessoas de todas as partes, há uma circulação de pessoas de vários lugares. Infelizmente, Corinto tinha um problema muito sério de promiscuidade, de prostituição, de idolatria. Havia um templo naquele lugar para a deusa Afrodite, daí que deriva-se a palavra afrodisíaco. Haviam prostitutas lá, cultuais, mas o Senhor vai alcançar muitas vidas ali na cidade de Corinto. Os nossos irmãos, conforme Paulo faz a sua saudação inicial no capítulo 1, eles são chamados de santos.
de santificados, porque às vezes nós olhamos para os irmãos da igreja de Corinto e até a expressão Corinto, ela ganhou uma questão pejorativa, negativa, de alguma coisa que é impura, promíscua. Você está sendo Corinto, não tem nada a ver com o time de futebol que existe aqui na nossa cidade. Alguns fazem a piada, mas ela não se aplica aqui. Ser chamado de Corinto naquela época era você é impuro, você é promíscuo. E aqui nós estamos vendo, irmãos, neste texto, o apóstolo Paulo então que vai escrever esta carta, e é uma carta exortativa. Ele expressa amor, ele expressa carinho, mas ele precisa tratar alguns problemas da carta. Resumidamente, eu apresento a vocês a igreja de Corinto e os problemas que essa igreja estava enfrentando. Logo no capítulo 1, Paulo já fala que essa igreja precisava ser unida. Era uma igreja que estava dividida, é uma igreja que estava fragmentada. E ele fala no capítulo 1 lá: rogo-vos, pois, que nós estejamos juntos na mesma disposição mental, que estejamos unidos de fé, de força e alma. Mas muitas vezes não era assim que a igreja se comportava. Você vai para o capítulo 3 e ele chega a dizer que eles não são espirituais, que eles não são maduros, que eles são carnais, que eles são imaturos, porque eles começam a disputar entre eles, formando grupinhos e panelinhas, dizendo: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Paulo condena isto. Paulo diz: não deve existir isso entre nós, nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Se nesta noite, irmãos, infelizmente isso tem acontecido aí com a violência no mundo, mas se nessa noite qualquer um de nós, podemos pegar o meu corpo aqui para não te assustar, mas se vocês partirem o meu corpo em vários pedaços e deixarem em cada parte da igreja um pedaço do meu corpo, eu não existirá vida em mim. Vocês resolverem cortar os meus braços e colocarem aqui as minhas pernas lá no fundo, arrancarem a minha cabeça e deixarem aqui do lado, para o corpo do pastor está espalhado na igreja, eu já morri. A igreja precisa estar unida, e o inimigo tem tentado fazer isso, separar a igreja, dividir a igreja. Paulo enfrentou esse problema. Outro problema que existia na igreja de Corinto, problemas morais. Havia uma família, havia um jovem, melhor dizendo, que ele estava tendo relações sexuais com a madrasta, com a esposa do seu pai, e a igreja sabia. E segundo o ensino de 1 Coríntios 5, a igreja não fez nada. É aquela ideia que existe na sociedade: não pode ficar se intrometendo, esse problema deles, problema particular deles. Mas Paulo vem e exorta a igreja: vocês precisavam disciplinar esse faltoso, ele precisa ser disciplinado. E daí você se assusta até com as palavras que Paulo profere ali no capítulo 5. Mas nós vemos que a igreja também tinha um problema sério com a sensualidade, com a liberdade cristã. Você vê então ele falando que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Nós vemos Paulo tendo que lidar com a questão da idolatria, da comida oferecida a ídolos. Alguns que vieram daquele paganismo, daquela idolatria, não estavam entendendo, como alguns crentes que se julgavam maduros, experimentados, comiam as comidas sacrificadas aos ídolos, e eles começaram a ficar escandalizados. Paulo diz, e ele faz isso também falando aos Romanos capítulo 14: se comer carne e beber vinho escandaliza o teu irmão, não coma, não beba, não faças tropeçar um irmão em Cristo. Às vezes a gente diz assim: problema dele se ele está escandalizado, eu estou em paz diante de Deus. Mas nós somos servos uns dos outros. Se eu sei que eu estou fazendo algo que pode estar entristecendo o meu irmão, a minha irmã, que pertence ao corpo de Cristo, eu, por amor ao Evangelho, por amor ao Cristo, que é o dono da igreja, eu preciso parar de praticar tais coisas que estão entristecendo o meu irmão, a minha irmã. Nós não podemos dar de ombro e dizer: estou nem aí, se ele não gosta, eu gosto, se ele não usa, eu uso, se ele não frequenta, eu frequento. Se você é de Jesus, se você faz parte do corpo de Cristo, você deve pensar: será que eu estou sendo pedra de tropeço para o meu irmão? Será que eu estou sendo pedra de tropeço para minha irmã? Será que as minhas atitudes têm glorificado a Deus? Nós somos corpo, e não tem como separar. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre essa questão, que todos nós aqui já tivemos essa experiência, mas só a título de uma rápida ilustração. Qualquer um de nós aqui, se fechar a porta ou da maçaneta do carro
Como uma vez aconteceu comigo, mas já aconteceu numa situação engraçada com a minha mãe, que estava viajando comigo, os meus filhos, e minha mãe não percebeu, ficou segurando na coluna da porta do carro, e meu filho foi e bateu a porta. Gente, eu nunca tinha visto a minha mãe pular tanto. Minha mãe saiu pulando pelo estacionamento. Meus filhos achavam que ela estava brincando, porque a minha mãe faz muita piada, né? Minha mãe brinca e pula, e os meninos começaram a correr atrás da minha mãe, pensando que a avó estava brincando, e a minha mãe estava em lágrimas, porque foi o jeito que ela encontrou da dor do dedo dela passar. Mas não doeu só o dedo, você já passou por isso, certamente. Doeu daqui em cima até lá embaixo. E ela pulava, ela gritava, pulava. Imagina, fechou a porta com o dedo lá dentro. Graças a Deus que não houve fratura nem nada, mas olha, eu senti que a minha mãe fez o restante da viagem, mais 5 horas viajando, ela disfarçou, colocamos gelo, mas ela estava sentindo dor. Porque às vezes basta você apertar uma martelada na cabeça do dedo, né, homens? Às vezes você não é muito bom de acertar a cabeça do prego, acerta a cabeça do seu dedão, e você grita, né? E aí nessa hora, irmãos, tem uns que dão glória a Deus, né? Mas não vai se usar aquelas outras palavras que não devem ser proferidas, né? Amaldiçoar a sua 5ª geração por causa da martelada no dedo. O corpo sofre por causa de um membro. Então, irmãos, Paulo, ele está usando isso. Aquela igreja também tinha problemas não só de idolatria. Aquela igreja estava, infelizmente, invertendo os valores, banalizando um dos sacramentos, que era o sacramento da ceia. Paulo precisou instruir a igreja de Corinto sobre a maneira correta de guardar o sacramento da celebração da ceia. E aí, quando chegamos no capítulo 12, onde estamos agora, e vamos até o capítulo 14, Paulo tem que trabalhar uma questão que era um problema na igreja de Corinto: o uso correto dos dons espirituais. Havia espírito de disputa e competição na igreja de Corinto. Quem tem o melhor dom? Qual é o dom que é mais importante na igreja? Qual é o dom que, se ele faltar, a igreja morre? E aí Paulo vai trabalhar nesse capítulo que nós estudamos e vai avançar no capítulo 13 e o capítulo 14. Depois ele vai trabalhar uma outra questão, capítulo lindo que é o capítulo 15, sobre a ressurreição. E ele fecha no capítulo 16, trazendo algumas palavras importantes para nós, e que devemos fazer tudo com amor para a edificação da igreja. Essa é a igreja de Corinto, que precisou ser advertida, admoestada pelo apóstolo Paulo. E neste capítulo, mais precisamente, nós vamos verificar que com esta analogia, com esta metáfora que ele utilizará do corpo humano, nós temos muito a aprender como igreja, como corpo do Senhor Jesus. Lembrando que você, se pertence a Jesus, se você foi transformado pelo Evangelho, você faz parte desse corpo. O corpo de Jesus, que é a sua igreja, ele não é uma única igreja local. Nós pertencemos ao corpo de Jesus, mas o corpo de Jesus é a reunião de todos os seus filhos espalhados na face da terra. Mas é tão bom saber que eu e você somos parte do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo. Você faz parte do corpo. Mas tem algumas implicações importantes sobre isso. Então ele começa no versículo 12, e nós já lemos nessa noite na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós gostamos muito de Romanos 12, mas a gente gosta de parar no versículo 2, né? E não vos conformeis com este século. Mas o capítulo 12 de Romanos tem muito mais coisa para ensinar. Do 3 ao 8, ele fala que nós devemos tomar cuidado para não se julgar superior ao seu irmão, mas considere o seu irmão importante. Lembre-se que você é um membro do corpo, você não é o corpo todo sozinho. E depois do versículo 9 até o restante do capítulo, ele fala também de que dentro do corpo você tem que expressar amor sem hipocrisia, você tem que demonstrar amor fraternal, você tem que orar com as pessoas, você tem que compartilhar as necessidades, você tem que se alegrar com os que se alegram, você tem que chorar com os que choram, você tem que praticar a hospitalidade, você tem que estender a mão e até ajudar quem te persegue. Tudo isso dentro da dinâmica do corpo vivo de Jesus. Então ele chega no versículo 12 e diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então ele está usando a analogia do corpo humano, mas para trazer um ensinamento espiritual. Eu não sou médico,
Eu não trabalho na área aí de entender a anatomia do corpo humano, eu não vou entrar por esse caminho, mas ele está usando isso, e você sabe. Se você fosse agora ter que descrever o seu corpo, pelo menos os principais órgãos que você tem, você descreveria. A sua cabeça, o seu tronco, o seu quadril, os seus braços, suas pernas. Você poderia falar de alguns órgãos vitais que você tem o cérebro, você tem o seu coração, você tem os seus pulmões, você tem o seu estômago, você tem o esôfago, você tem os seus rins, você tem o seu fígado, você tem as veias, as artérias, e está tudo acontecendo dentro do seu corpo agora. Para eu estar aqui falando, esse movimento das minhas mãos, tudo isso está acontecendo porque há uma sincronia no corpo, e tudo está sendo feito daqui, é da cabeça. Por isso que Cristo é o cabeça da igreja, porque Ele está no controle, no comando. Paulo então está ensinando àquela igreja o valor de sermos um. Os grupos familiares da nossa igreja, nas 2 últimas semanas, estudaram sobre unidade e diversidade. Quer o melhor exemplo para isso? Está aqui. O corpo é uma unidade, sim ou não, igreja? Mas com muita diversidade. Todos os membros têm a mesma função? O rim tem a mesma função do pulmão? O pulmão tem a mesma função de um fígado? Não tem. Mas um precisa do outro. Alguns Deus até deu aos pares, 2 pulmões, 2 rins. Às vezes acontece de você sofrer algum problema e você consegue sobreviver com um rim. Mas o ideal é que funcione com os 2. Ou seja, Deus fez de forma linda e maravilhosa. Até a apêndice, que alguns dizem que só serve para estourar e você sofrer e tem que correr para o médico. Mas se Deus pôs a apêndice no seu corpo, tem alguma coisa importante nela. Nós não sabemos. Alguns só falam, só serve para suporar, pastor, e doer. E sair correndo para o hospital e operar. Eu não sei por que Deus colocou o apêndice dentro de nós. Você sabe? Mas todos os membros são importantes. E quando você pensa agora em igreja, não estamos mais falando de corpo humano, porque ele mesmo disse aqui no finalzinho do verso 12, assim também com respeito a quem? A Cristo. E o que nós estamos analisando agora? Não é o corpo humano de Jesus. Jesus está com um corpo glorificado à destra de Deus Pai. Mas agora é essa união mística da igreja, onde Cristo ele se diz, eu sou o cabeça da igreja, eu estou no comando, eu sou o Senhor da igreja, eu comprei ela com o meu sangue. E cada membro, cada servo, cada ovelha do meu rebanho pertence ao meu corpo. Nós fazemos parte do corpo do Senhor. E é interessante que ele vai falar no versículo 13 que tudo isso é operado em nós pelo Espírito Santo. Algo que eu preciso dizer, eu não vou trabalhar isso nessa noite, então não espere que eu vá trabalhar a lista dos dons espirituais que tem aqui, que tem em Efésios, que tem em Romanos. Não, o estudo não tem esse enfoque hoje. Mas ele está orientando a igreja sobre os dons. Então ele vai mostrar que aqui, como alguns órgãos do nosso corpo, nós julgamos que eles são mais importantes do que outros, estava acontecendo esse problema na igreja de Corinto. Um dom em detrimento do outro. Mas olha só, eu te convido a voltar algumas páginas, ou alguns versículos, melhor dizendo, do capítulo 12, para entender essa ação do Espírito. Eu vou ler o verso 13 primeiro, que diz, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Toda a igreja do Senhor Jesus, que passou pelo processo do novo nascimento, pelo processo da adoção, da conversão, foi batizado pelo Espírito Santo. Então eu posso afirmar nessa noite, sem sombra de dúvida, se todos aqui são transformados, se todos aqui são remidos em nome de Jesus, nós todos somos batizados com o Espírito Santo. Se disserem para você que você não é batizado com o Espírito Santo, não acredite. Às vezes vão falar, mas você não é batizado com o Espírito Santo, porque eu não vejo alguns sinais na sua vida, alguns dons, e às vezes a gente fica até pensando, será que ele está falando a verdade? Eu já sofri com isso, mas depois de ser orientado na palavra, eu entendi. Não é você que escolhe o dom, é Deus que distribui como lhe apraz. Nós não adiantamos chegar no supermercado do Deus, e nem existe esse lugar, tá? Estou inventando aqui, e você chegar na gôndola, lá na prateleira, e falar assim, gostei desse dom, eu vou levar. Aí você experimenta ele por 6 meses, aí você não gosta, aí você volta lá no departamento de devolução da empresa e diz, dá para trocar o dom? Está novinho ainda, eu quero trocar o dom, eu quero outro. Tem um irmão lá na igreja que ele tem um dom tão bonito, eu queria o dom dele, mas não funciona assim. É Deus quem distribui o dom como lhe apraz.
E é o Espírito Santo que faz isso. Vamos ver juntos agora comigo o versículo 4. Olha que coisa linda essa dinâmica, pensando na unidade e na adversidade da igreja, do corpo de Cristo. Então nós vamos ver agora, irmãos, do versículo 4, 5 e 6. Todos juntos, vamos ler. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Todos os dons vêm da onde, irmãos? Do Pai das luzes. Todo dom vem do alto. O Senhor Jesus, Ele derramou dons, Ele repartiu os dons. Paulo mesmo fala nessa carta: não vos falte nenhum dom para crescimento da igreja, para edificação da igreja, mas é Ele quem distribui. E às vezes, irmãos, nós vamos ter essa diversidade dentro da unidade do corpo. É um corpo constituído de muitos membros. Não são os membros, só um membro que é o corpo. É um corpo, uma unidade constituída por muitos membros. E Deus tem te dado dons, talentos, habilidades para você glorificar a Ele e promover a edificação. Mas aí nós temos aqui um alerta. Isso acontece na igreja, não só aqui no Jardim Verônia, mas acontece em toda a igreja militante na face da terra. Na igreja triunfante isso nunca vai acontecer, mas na igreja militante acontece. Existem pessoas que se sentem fora do corpo. Tem gente que diz assim: olha, pastor, eu não acho que eu sou importante na igreja. Eu acho que o que eu faço ou o que eu não faço não faz diferença nenhuma. Eu não me sinto parte do corpo. Eu acho que eu sou uma pessoa, até às vezes, e esse é um grave problema, porque tem o outro lado da moeda, porque às vezes a pessoa se sente invisível na igreja, mas a culpa às vezes não é nem da pessoa. Somos nós que deixamos a pessoa se sentir assim. Então aqui essa mensagem ela atinge dois lados. A pessoa que às vezes ela se auto-inferioriza, ela diz: eu não sou importante, porque eu não sou que nem o fulano. Eu não tenho o dom A ou B ou C. O dom que Deus me deu, ele não aparece. Ele não tem valor, não é tão importante quanto esses dons. Mas às vezes nós também podemos machucar esse irmão. Então olhem comigo agora aí, e eu te convido a ler, porque o texto vai nos ensinar claramente. Vamos ver o versículo 15 e 16? Vamos lá? Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Parece uma coisa até infantil dizer isso aqui, mas irmãos, vamos olhar, nos ater ao texto. O pé, o seu pé aí que está aí, tem um par de pé aí, né? Pé direito e pé esquerdo. Faz parte do corpo? Então, ele é importante, não é? Então o pé, ele não pode dizer assim: ah, eu queria ser a mão. Não, a mão também tem o seu valor. A mão é importante. Sua mão está aí grudada no seu corpo? O pé também está. Logo, todos nós estamos ligados no corpo. Agora, como que a gente pode vivenciar isso na igreja? Existem pessoas que têm espírito de inferioridade. Existem pessoas, e aí eu volto a reiterar aquilo que eu falei: se estivermos promovendo isso para que esse irmão se sinta assim, nós temos que corrigir isso. Alguns irmãos aqui já ouviram essa história, que quando eu conto, mexe muito comigo. Eu vou ser aqui mais reservado, não vou dar tantos detalhes da história. Mas alguns já ouviram essa história. Eu estava numa reunião, e uma pessoa ficou ao meu lado e disse: pastor, vamos fazer uma aposta? Eu falei: não, irmão, eu não faço aposta. Ele falou: não, pastor, é modo de dizer. Eu vou ficar do seu lado, todas as pessoas vão passar pelo senhor, vão te cumprimentar e não vão me cumprimentar. Aí eu fiquei no coração, falei: Senhor, não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer. E as pessoas vinham, me abraçavam, apertavam a minha mão e não cumprimentavam o irmão.
Passaram umas 10 pessoas. Eu quase chorei na presença daquele moço. Ele olhou assim para mim e falou assim: eu não falei, pastor? Nessa igreja eu sou invisível. Todo mundo te abraçou, pastor. Ninguém me cumprimentou. Eu não sabia o que eu respondia para ele. Eu fiquei arrasado, como irmão dele, como irmão em Cristo e como pastor dele. Que em nome de Jesus, você não trate ninguém aqui como invisível, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Ninguém aqui foi amputado, nenhum membro aqui foi mutilado. Você faz parte do corpo. Toda vez que eu prego nessa passagem, e eu estou me lembrando aqui que foi uma das primeiras mensagens que Deus me deu para pregar no Jardim Verônia, quando eu cheguei aqui há 4 anos atrás. Lá o tema da mensagem na época foi: juntos servimos melhor. E eu uso muito esse slogan. E eu ensinei uma musiquinha, que eu falo musiquinha porque ela é curtinha, mas não estou depreciando o cântico. E eu vou ensinar para aqueles que não aprenderam, para você olhar para o seu irmão que está do seu lado e você cantar para ele, se desejar. Ela diz assim: meu irmão, eu preciso de ti. Meu irmão, eu preciso de ti. Pois Deus colocou em ti graça para mim. Meu irmão, eu preciso de ti. Você vai cantar agora? Mas não vai cantar olhando para você mesmo, né? E nem olhando para o banco, e nem olhando para o chão, e nem olhando para cima, mas para o seu irmão que está aqui. Meu irmão, eu preciso de ti. Meu irmão, eu preciso de ti. Pois Deus colocou em ti graça para mim. Meu irmão, eu preciso de ti. Somos um só corpo em Cristo Jesus. Se tem alguém aqui que se sente parte assim, excluída, ninguém olha o que eu faço, ninguém está importando com o meu dom. Primeira coisa, meu irmão, não é para os homens que você está servindo. Se ninguém te aplaudir, não fique triste. Até porque se você estiver servindo ao Senhor nessa igreja, para receber um prêmio, uma homenagem, uma salva de palmas, começou errado. Não temos isso aqui. Aqui só tem um herói. Aqui só tem um artista. Aqui só tem uma estrela. É o sol da justiça, é o nosso Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Para nós, irmãos, nós somos servos. É um prazer servi-lo? Com certeza. Mas cuidado, para você não estar se sentindo, ou você mesmo se está se inferiorizando. Volto a reiterar, se alguém estiver te humilhando, isso é pecado. Se alguém estiver tratando você como uma pessoa invisível no corpo, isso é pecado. Mas não seja você que vá se excluindo. Meu irmão, por que você está afastado? Sabe o que é, pastor? O que eu faço na igreja ninguém vê. Existem alguns ministérios na igreja que ninguém verá mesmo. O ministério da intercessão. Você sabia que essa igreja aqui tem um grupo de irmãs que intercede por nós a semana inteira? E elas não aparecem, elas não querem que apareçam. Como dizia Charles Spurgeon lá na igreja no Tabernáculo Batista em Londres, enquanto Spurgeon pregava, e Deus usava poderosamente ele, no salão social da igreja, no porão da igreja, tem um grupo que fica lá orando, intercedendo. E isso, irmãos, é de Deus. Quem é? Não importa. E quando Deus dá a vitória, eles vão alegrar-se no secreto. Eles não vão dizer: olha, fui eu que orei, eu que jejuei essa semana por nós. Nada disso, irmãos, isso é coisa de fariseu. Dê uma flor,
e esqueça que você deu. Até você tem que esconder a sua mão quando você for estender a mão para dar uma esmola. Esconde a outra, para você não se vangloriar. Esse é um primeiro perigo, se sentir inferiorizado. Pode ser que você esteja se inferiorizando, pode ser que estejam te inferiorizando. As duas coisas estão erradas, porque você faz parte do corpo. Mas vamos ver a sequência do texto? O texto agora nos diz assim, verso 17: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Vamos ler juntos o 18? Juntos a igreja. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Não é você que escolhe, você é escolhido. Não fostes vós que me escolhestes, disse Jesus, mas eu vos escolhi, para que vades e deis fruto. Que posição você está no corpo? Você, meu irmão, já descobriu qual é o seu papel no corpo de Cristo? Quais são os dons espirituais que você recebeu do Espírito Santo? Uma coisa eu sei, nenhum crente lavado e remido no sangue de Jesus pode dizer nessa noite assim: eu não tenho nenhum dom, pastor. Não, você tem pelo menos um, porque o Espírito Santo te concedeu. O que pode estar acontecendo é você estar negligenciando esse dom que você recebeu, lembrando da parábola dos talentos, está enterrando o seu talento e não está produzindo no reino. Aí é outra história. Mas você tem dom sim, minha irmã. Você tem dom sim, meu irmão. A questão é, você está exercitando eles? Nós precisamos servir. Versículo 19 agora vai falar de um outro problema. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mais uma vez, percebam que ele vai e volta nessa temática da unidade do corpo, da diversidade do corpo. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Aí agora tem o outro grupo. Com todo respeito, não falo isso para humilhar ninguém, por favor. Mas tem a turma que se acha. Conhece assim? A turma que diz, a coisa só anda aqui porque eu estou aqui. Porque eu sou o cara. Ou se lembrando daquela música, esse cara sou eu. Sabe por que a igreja do Senhor Jesus está até hoje aqui? Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Porque Jesus disse, edificarei a minha igreja. A igreja tem dono, é dele. E aí nós vemos aqui, irmãos, olha só o que nos diz o texto, verso 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. É como se você dissesse assim, meu irmão, com todo respeito, eu não preciso de você para servir a Deus. Eu me garanto. Eu não preciso das suas orações, eu não preciso dos seus conselhos, eu não preciso que você leia a Bíblia para mim, eu me garanto, eu vou ser crente sozinho. Parece absurdo o que eu vou dizer, mas essa mensagem, essa teoria é do inferno, porque a vontade de Deus é que sejamos um só corpo. Oh, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. O diabo quer separar, quer implantar o espírito individualista. Por isso, meu irmão, você faz parte do corpo. Viva a dinâmica da igreja. Ser igreja é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. Às vezes é ser ferido, às vezes você vai ferir também, às vezes você ficará decepcionado, às vezes você vai decepcionar. Mas essa é a dinâmica da igreja, aqui na terra, porque no céu nada disso vai entrar. Quem me conhece há um pouco tempo já ouviu a frase que eu gosto de dizer: relacionamento é correr risco. Ah, mas eu não quero correr risco, pastor. Eu fui decepcionado, confiei numa pessoa e agora eu não confio nem na minha sombra. Tudo bem que o Jeremias fala, maldito o homem que confia no homem. Você tem que confiar no Senhor. Mas se você não for uma pessoa crédula, que quer amar, correr o risco, você não vai experimentar o melhor de Deus na estrutura da igreja, que é o seu corpo. Então o texto diz aqui: não podem os olhos dizer à mão, olha, eu não preciso de vocês. Nem a cabeça aos pés, não, sozinho eu me garanto. Não, irmãos, ninguém aqui se garante. Filipenses capítulo 2, Paulo falando da igreja de Filipos. A gente sempre lê a carta de Filipenses pensando na carta da alegria, não tem problema. A igreja de Filipos tinha problema, sim ou não, irmãos? Tinha duas irmãs lá que não se falavam, Evódia e Sintique. Rogo ao Senhor que elas pensem concordemente no Senhor. Esse problema só existia na igreja de Filipos, irmãos? Ou existe aqui também?
juntas elas serviam ao Senhor, juntas elas eram importantes, mas estão brigadas. Cada uma com sua razão, cada uma com a sua opinião, e aí vai para lá que eu fico para cá. Mas como que pode um corpo trabalhar dividido? Volto a reiterar, se vocês cortarem o meu corpo em 4 partes aqui, e um pedaço em cada parte da igreja aqui, o que vai acontecer? Podem marcar o velório, vocês me mataram. Não, o pastor Gilberto está pastoreando aquele grupo lá, só as pernas. Não, a cabeça do pastor está desse lado. Não, a barriga do pastor, os braços dele estão desse lado. Eu morri, gente. Vocês me mataram. A igreja é um corpo, onde Cristo é o cabeça. E aí, irmãos, ele fala que nós devemos tomar cuidado, porque às vezes a gente gosta de dar ibope para algumas partes do corpo. Eu não tenho nenhuma autorização aqui para defender ou para condenar nada no corpo, mas claro, todo mundo fala do coração, não é verdade? Coração é um órgão vital, sim ou não? Claro que é. Mas às vezes a gente põe o coração tão em evidência, e ele nem... O coração precisa de propaganda? Vamos fazer assim uma campanha para o coração, porque ele está se sentindo triste. Ele está dodói porque ninguém fala dele. Precisamos fazer propaganda do coração? Mas talvez tenha alguma parte do corpo que a gente quase não fala. E eu sei que quando eu falo isso eu estou depondo contra mim mesmo, porque eu não tiro 10 nessa área de cuidar da minha saúde como eu deveria. Tem coisas que a gente fala assim, pois eu vou. Nem está doendo. Só quebrou. Só deu uma trincadinha. E você já sabe do que eu estou falando. Depois eu marco uma consulta. E a trincadinha vira um trincadão. E um panelão. E pode dar um problemão. Mas não é o coração. Não. O negócio é o coração. Tem que cuidar do cérebro. Não posso sofrer nenhum acidente vascular cerebral. Os pulmões precisam estar muito limpos. Meus rins precisam estar funcionando muito bem. Meu fígado, tudo é importante. Estou sentindo umas dores aí nos últimos dias no joelho direito. Estou investigando, não sei o que é. Mas está incomodando. O meu corpo está sentindo. Talvez você tenha alguma questão que você está dizendo assim, não vou contar para minha mulher não, porque essa vai ficar falando um monte para mim. Não vou falar para meu marido não, está doendo, mas vamos levando. Não faça isso. E agora eu estou diante de um espelho, porque infelizmente às vezes eu faço isso. Eu estou negligenciando alguns avisos que o meu corpo está me mandando. A igreja precisa participar. Por isso que a Bíblia diz, se um membro sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Essa é a dinâmica do corpo. Está tudo bem, você está vendendo saúde, você está ótimo, mas se você percebe, tem alguma coisa que não está legal, como eu estou sentindo um pouquinho no meu joelho direito, aí tem que ficar passando pomada. Essa semana a Rosângela falou, marca uma consulta. Não adianta ficar passando pomada. Pomada ajuda, mas não resolve. Você está atuando não na causa, mas no efeito. Aí a médica me examinou e falou, ressonância. Eu quero uma ressonância do seu joelho. E o que vai aparecer? Eu não sei. Ela já avisou, acho que a sua cartilagem já foi. Olha o seu peso. Você tem uma coisa que você compensa o pé esquerdo com o pé direito, por causa de você ter um pé plano, para não chamar de chato. Espero que seja só o meu pé chato, né? O resto do corpo seja legal. Mas meu irmão, minha irmã, valorize quem você é no corpo de Cristo. Não para você pendurar uma melancia no seu pescoço e dizer, olha o meu dom, olha quem eu sou, olha o que eu faço, tudo aqui, tudo. Não. Desapareça. Vamos lembrar das palavras de João Batista. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua, mas eu gosto mais da outra tradução, e que eu suma, desapareça. Quem fez? Foi Jesus. Quem que realizou essa bendita obra aqui? Foi Jesus, através dos seus servos.
do seu corpo, que é a igreja. Mas não tem um nome? Não tem um nome, foi Jesus. Mas a gente parece que gosta. E eu falo isso, irmãos, porque às vezes eu sou homenageado. Eu entendo o carinho da igreja, mas eu não mereço. Eu não mereço. Você também não. Nós devemos tomar cuidado para não se sentir inferiorizado ou também se sentir a última bolacha do pacote. Não. Você faz parte do corpo. E aí o versículo 27 fala o que mesmo para nós? Vamos ler juntos? Verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Só vocês agora. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Essa é a igreja de Jesus. Ele é o cabeça. Ele está no comando. E nós pertencemos a essa igreja tendo consciência que somos membros do seu corpo. Quem é você no corpo de Cristo? Qual é a sua função? Você são os braços, as mãos, os pés? Você é o ouvido, a orelha, o nariz, a boca? Quem é você no corpo de Cristo? Cumpra a sua função, porque se você não exercitar direito a sua função, você vai sobrecarregar uma outra parte do corpo, porque você não está fazendo a sua parte. De repente você fala assim, nossa, tem um irmãozinho que está tão cansado, eu vejo ele correndo de um lado para o outro, para cima e para baixo, parece que o irmão não para. E se você for lá e falar assim, posso te ajudar? Vamos dividir? Vamos carregar junto essa carga? Porque nós somos corpo. Se você abaixar da forma errada para pegar um peso, sua coluna, não enquanto você é jovem. Jovem aguenta tudo, né, gente? Aí você agacha do jeito errado e pega a caixa, o botijão de gás e vai. Aí quando chegar na casa dos 50, a conta chega. A conta chega. Para todos nós. Mas a gente não precisa ficar tão assim. A gente poderia terminar bem. Começar bem e terminar bem. Cuidando do nosso corpo físico, mas também cuidando da igreja. No sentido assim, nós não podemos promover a unidade da igreja. Isso nós não temos esse poder. Quem que promove a unidade da igreja? Cristo. E Ele já fez isso na cruz. Mas nós podemos preservar, investir, para que essa unidade cresça cada vez mais, mesmo que você entenda, eu sou diferente do meu irmão, eu sou diferente da minha irmã, somos diversos, recebemos dons, mas todos vieram do mesmo lugar, todos são ligados a Deus, ao Espírito Santo, então eu vou cumprir a minha parte. Porque existe uma função no corpo de Cristo que Deus confiou a você. E se você não cumprir ela, você vai forçar um outro irmão a tentar compensar a sua falta. Pense nisso. A igreja de Jesus, ela é um edifício, ela é a noiva, ela é a congregação de Israel, ela é o povo do Senhor, ela é a Assembleia dos Santos, ela é o corpo vivo de Jesus. Eu não citei uma última qualificação da igreja, porque é a mensagem do próximo domingo, se Deus permitir. A igreja é a família de Deus. Que privilégio, hein? Você faz parte da família de Deus. Que privilégio. Mas às vezes a gente não dá valor a isso. E não foi fácil para você fazer parte dessa família. O preço foi preço de sangue. Mas isso, se Deus permitir, nós vamos estudar na próxima semana. A Deus toda a honra e toda a glória. O Senhor da igreja, Ele é o cabeça e nós somos membros do seu corpo. Que Deus nos abençoe.